Pronto? Vamos então ficar em pé para iniciar o nosso encontro. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês de novo. E um presente que Deus me deu foi poder falar hoje para vocês sobre Maria. Já faz, acho que uns 2 meses que eu não falo, né? Estou participando junto com vocês, porque não é só um conhecimento, é relembrar as ações e o amor de Deus em nossa vida. Por isso que eu também estou participando dos encontros. O Pedro conduz, e muito bem por sinal, e também eu participo, para que o nosso coração possa se aquecer. O meu, pelo menos, faz sempre muito bem ouvir as verdades da nossa fé. Vamos então iniciar o nosso encontro com uma oração. Eu gostaria que a gente, quem puder, pode acompanhar lendo, mas também quem não puder pode ouvir. Esta oração está num livro, O Paraíso, a Divina Comédia, canto 33, foi colocada na boca de São Bernardo de Claraval. Eu acho muito bonita, por isso vamos fazer esta oração dirigida a Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Mãe, por teus filhos és criada, humilde e superior à criatura, por conselho eternal predestinada. Por ti se enobreceu tanto a humana natureza, que o Senhor não desdenhou-se de fazer de quem o criou feitura. No seio teu o amor aviventou-se, e ao seu redor, na paz da eternidade, o germe desta flor assim formou-se. Meridiana luz da claridade, és no céu viva fonte de esperança, na terra és para a fraca humanidade. Amém. Podemos sentar então? Vamos recapitular, lógico que não de tudo, mas eu gostaria de colocar novamente esta imagem para vocês. Confesso que desde a primeira vez que eu a vi, foi para mim um motivo de grande impressão e de certo modo resume toda a nossa fé. A principal, maior e de todas as verdades, aquela que é o centro de todas, é Deus. Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, Deus que é amor e que ama o mundo de uma tal maneira que mesmo diante da realidade do pecado, o ser humano morto e acabado, Deus não o abandonou, mas o salva com um beijo. Deus que salva a humanidade por meio do seu sagrado coração. Queridos irmãos, é importante não perder de vista esta fé. Esta é a fé que, aliás, o Pedro tem se esforçado e conseguido apresentar de uma maneira muito orgânica. Quando eu digo orgânico, quer dizer, gente, a fé não é um amontoado de verdades. A fé é uma só verdade. Deus, que se desdobra em verdades para o ser humano, em atos de amor. Que verdades são essas? São verdades da cabeça, da sobrancelha para cima? Não. Deus é a verdade. E a verdade se mostra por atos de amor. Cada uma das verdades da nossa fé são atos de amor de Deus na nossa história, como a história de salvação. E é por isso que a escola da fé existe. Porque o amor nas nuvens não é amor. O amor faz história, o amor ama de concreto. Por isso a escola da fé é isso. É entrar cada vez mais nesse mistério, que eu gosto de contemplar nessa imagem, mas que existem outras.
E não precisa de imagem nenhuma. A imagem é Jesus Cristo. Queridos irmãos, então que alegria podemos estar cada vez mais olhando com atenção para os atos de amor feitos pelo próprio amor com A maiúsculo, que é Deus. Duas verdades, e aqui vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é Maria. Sim, mas justamente para trazer, desde essa grande verdade que é Deus, trazer as verdades sobre Maria. Duas verdades da nossa fé parecem contraditórias, mas na verdade são complementares. Quais verdades? Uma, Deus é santo. Essa palavra não é qualquer palavra. Deus é santo porque ele é inteiramente separado, distinto, diferente de toda a criação. Nada neste mundo é Deus. E Deus não se resume a nada nesse mundo. Toda vez que você encontra alguma coisa e diz, é Deus, jogue fora porque não é. É o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro mandamento é a santidade de Deus, porque Ele é um só e Ele é inteiramente distinto de tudo aquilo que existe. Santo quer dizer separado, aliás. Por isso, todas as vezes que alguma coisa se coloca como razão da nossa vida, é necessário tirar essa coisa do trono. Coisa ou pessoa. Mas Nossa Senhora nunca quis se colocar como centro da nossa vida. Agora, às vezes, até no relacionamento com amigos, com marido, com esposa, com filhos, facilmente a gente quer se colocar como número 1 antes de Deus. E pior ainda, colocamos pessoas, coisas, desejos, ambições, metas, passatempos, atividades no lugar de Deus. Deus é santo. Agora, uma outra coisa que parece ser contraditória com essa, é essa segunda verdade que está aí. Deus se fez carne. Pessoal, o santo, separado, distinto de toda criatura, se fez criatura em Jesus Cristo. E tanto mais a gente entende a primeira verdade, tanto mais a gente enxerga o tamanho da segunda, que é falada de tantas maneiras. É sempre falado Jesus, 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 Jesus. Mas se a gente entender o que quer dizer, ele se fez carne. Pessoal, então em Jesus, o santo que quer dizer separado, ele se une à humanidade e se continua sendo inteiramente distinto, acima de toda a criação, ele também abraça a criatura de uma tal maneira, aperta a sua criatura contra o seu peito com um abraço tão forte e apertado, abre o seu peito e aperta com tanta ternura que coloca a criatura dentro do seu coração sagrado. Dizer que Jesus se fez carne é muito forte. Significa dizer que o santo não está mais separado, mas sim continua assentado num trono acima de todas as criaturas. Mas também se fez homem e nos aperta nesse abraço eterno
e nas palavras de São Pedro na Bíblia, nos faz participantes da sua divindade. Padre, como é que essas duas verdades podem existir ao mesmo tempo? Mistério da fé. Isso é mistério. Como que o Deus acima de todas as nuvens pode se colocar abaixo de todos os infernos para nos levar, nós, pobre humanidade, até no seu trono sagrado? É só porque Deus é Deus. A primeira verdade nós negamos quando a gente coloca obstáculos à ação de Deus. E a segunda verdade nós negamos quando a gente perde a consciência de que a fé, cada uma de todas as verdades da fé, toca o coração. Pessoal, cada uma das verdades da fé toca o coração de uma tal maneira que, se a gente entende uma somente, nós caímos em prantos de alegria de tão grande a ação de Deus. Quando nós tentamos salvar a primeira verdade e esquecemos da segunda, então São João nos fala quem é que está agindo. Primeira carta de João. Quem defende a primeira verdade sem defender a segunda completa é o anticristo. João mesmo falou na primeira carta. Quem é o anticristo? Aquele que nega que Jesus veio na carne. E dizer que Jesus veio na carne tem tudo a ver com Maria. Nós temos essas duas verdades complementares em Maria, acontecem 100%. A primeira, Deus é santo. Por quê? Porque ela não é deusa, não é mais que Deus, não está no lugar de Deus, não está competindo com Deus e nem quer tirar os corações de Deus ou diminuir o amor devido a Deus. Então, a primeira verdade, só Deus é santo, ela é guardada em Maria, que é humilde serva e diz: façam tudo o que ele disser. Mas nós não adoramos Maria. E se alguém disser o contrário, mente e é preconceituoso, porque diz que nós católicos fazemos o que nós não fazemos. A igreja, por alguma vez, quando é que na oração eucarística, o que o padre fala todas as missas? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, o quê? Toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Quanta honra vai para Deus? Toda. Toda. Nós não adoramos Maria. E se alguém convenceu alguém do contrário, mentiu. E quem se deixou convencer foi tonto e não sabia o que dizia. Agora, na segunda, aqui é que também é bonito, gente. Em Maria, a segunda verdade, Deus se fez carne. Mais ainda, não só, pessoal, padre, é verdade, nela se cumpre porque foi no ventre de Maria que Jesus se fez carne. Sim, é verdade. Só que mais do que isso, nela se cumpre porque na vida de Maria acontece a perfeita realização da fé na vida. É por isso que aquela segunda verdade, Deus se fez carne, é verdade em Maria porque ela foi a serva obediente. Na obediência de Maria, Deus agiu. E na graça de Deus, Maria não foi apenas
um instrumento passivo, uma coisa boba que faz. Não é assim. Maria operou também na obra. Ah, então quer dizer que a obra metade de Deus e metade de Maria? Não. E aqui é que é bonito. Gente, aqui é que é bonito, porque em Maria, e aqui não só em Maria, na nossa vida também, mas é que se a gente diminui Maria aqui, não é só Maria que eu estou diminuindo, eu estou diminuindo a capacidade de Deus agir na vida humana. Em Maria, tudo foi 100% obra de Deus. E em Maria, a obra também foi 100% humana, porque Deus se fez carne. Não entende a obra de Deus no coração de um ser humano quem não contempla a obra de Deus no coração de Maria com o olhar da fé católica. Porque em Maria nós entendemos o que Deus é capaz de fazer com o ser humano. E se para salvar Deus a gente diminui a obra de Deus, que é Maria, por acaso eu estaria salvando Deus? Não. Eu estou então diminuindo Deus. Então, olhar para a maior obra de Deus e negar que ela seja grande, não é diminuir Maria, porque ela continua sendo a pobre serva. Mas é diminuir Deus, porque então Deus seria incapaz de fazer o que fez. Nós temos uma fé em Maria? Não. Nós temos fé em Deus. A nossa fé é em Deus e só nele. Nós dizemos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, e nas suas obras, e em seu Filho Jesus Cristo, e nas suas obras, e no Espírito Santo, e nas suas obras. A nossa fé é em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e no creio que nós estamos estudando, isso aparece de maneira clara. Eu creio no Pai e nas obras que Ele fez, no Filho e nas obras que Ele fez, no Espírito Santo e nas obras que Ele fez. Quais obras do Espírito Santo? A Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos. Não é que eu creio na Igreja Católica do mesmo jeito que eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não. Eu creio no Espírito Santo e creio que Ele tem obras. E uma dessas obras é a Igreja Católica. Também a comunhão dos santos. Então a nossa fé, tudo aquilo que diz respeito a Maria, acontece por causa de Deus. Porque a obra é de Deus. Então diminuir, não é que a gente tem fé em Maria. Nós temos fé em Deus. Mas se eu diminuo a obra de Deus em Maria, eu diminuo a glória de Deus, e isso é, sim, uma grande impiedade. A gente diminui, então, a obra, a força do poder salvador de Deus. Porque dizer que Deus não fez o que fez em Maria, significa dizer, a ação de Deus não toca a vida humana 100%. Na minha e na sua, de fato, não toca. Mas Deus quis preservar um ser humano do pecado para mostrar o que é que Ele pode fazer quando nós colaboramos. Seria incompleta a obra de Deus se Deus não tivesse preservado Maria do pecado e feito nela aquilo que Ele fez. Cada verdade de fé que menciona Maria não é fé em Maria, mas é fé em Deus, que faz maravilhas, e por isso toda a parte de Maria se refere ao todo que é de Deus. O nexo das verdades da fé é aquilo que eu falei no primeiro slide. A nossa verdade grande, única e suprema é Deus, uno e trino, que é amor. Todo o resto decorre. Como que decorre? Nas obras de Deus. Cristo, Deus cria, Deus salva e Deus santifica.
Deus cria algo que é distinto dele, criação, mas também destinado a unir-se a ele. Deus cria algo distinto porque é santo. Deus cria algo destinado a unir-se porque se fez carne. Pessoal, se for para tirar alguma coisa até agora, pensa no abraço que Deus dá. E hoje, que já estamos iniciando a solenidade do Sagrado Coração, lembra disso. Um coração de Deus batendo em peito humano, aberto pela lança, que nos abraça tanto que nos coloca para dentro. Isso resume como Deus é bom de ter nos colocado isto em uma história de salvação que é infalível. Mesmo no pecado, quem continua soberano é Deus. Esse nexo das verdades da fé, Maria tem um papel vital. Vital porque nela age o Criador. E aqui eu já coloquei os 4 dogmas marianos. A fé católica em Deus, quando diz de Maria, diz 4 palavrinhas. Que bonito, 4, esse número é bonito. Nela o Criador age soberanamente. Por isso ela é imaculada, sem pecado. Nela o Salvador pode salvar e verdadeiramente salva. Por isso é mãe de Deus. Nela Deus salva. Nela Deus... Isso quer dizer o quê? Deus salva em Jesus, Padre? Sim, é claro. Mas ela é mãe de Deus porque a humanidade também tem sua parcela na obra da salvação. E é isso que nós vamos falar. Dizer que é mãe de Deus significa Deus que quis te criar sem você, não quer te salvar sem você. Nela o Espírito detém todos os caminhos, por isso ela é virgem. A virgindade é mais do que algo só do corpo, é do coração. E nela a humanidade já está 100% unida a Deus, por isso a Assunção foi recebida no céu. E vamos passar agora 5 minutos cada um desses dogmas, cada uma dessas verdades de fé, que são expressão da grande verdade que é Deus é amor. Mãe de Deus, em grego Theotokos, mãe de Deus. Olha, gente, entender, um protestante que nega essa verdade não é protestante. Não é protestante porque essa verdade aqui nunca foi negada no protestantismo clássico. Nunca. Nunca. Se alguém fala que Maria não é mãe de Deus, então me desculpe, que estude Lutero. Simples assim. Maria é mãe de Deus. E a razão é simples. Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Então Maria é mãe de Deus. Mas Maria é mãe da humanidade. Em Jesus, por acaso, tem separação entre a humanidade e a divindade? Não. Se eu disser que tem, é heresia. Uma daquelas que o Pedro apresentou para a gente no último encontro, e todas elas têm consequências importantes na vida de fé. E negam uma parte da salvação. Então, gente, que Maria é mãe de Deus, esse é ponto pacífico. Agora, eu falei primeiro da Imaculada Conceição, mas vamos seguir a ordem em que a igreja foi tomando consciência desse mistério. Negar que Maria é mãe de Deus significa negar que Deus uniu perfeitamente a humanidade e a divindade em Jesus. Significa dizer que em Jesus tem uma coisa que não é divina e uma coisa que não é humana. Não. Negar isso, me desculpem, gente, mas negar que Jesus veio na carne, São João diz,
é o anticristo. Então, não. Negar isso seria grave. Talvez de todas as verdades, essa é a que negada traz a pior consequência à fé. Pior. Por isso, não dá para opor, ou seja, negar que Maria é mãe de Deus, significa negar que Jesus pôde unir a humanidade à divindade. E se Jesus não pôde unir a humanidade à divindade, então a minha vida não tem jeito. Porque eu vou me unir a Deus como? Se nem nele mesmo ele não pôde. Então não tem jeito. É grave isso. É negar a plenitude da salvação. Agora, afirmar que Maria é mãe de Deus significa que Deus quis salvar a humanidade a partir de dentro. Significa que a vida de Jesus foi recebida desde a nossa e por isso foi salva. Significa dizer que tudo que é humano pode ser divino, porque Deus toma tudo que é humano para fazer participante da divindade. Significa que toda a minha vida pode ser salva. Dizer que Maria é mãe de Deus significa que, pessoal, eu coloquei 2 pontos de exclamação nesses slides porque eu quero falar sobre eles. Significa que a vida de Jesus foi recebida de Maria. Significa que a vida daquele que é a nossa vida foi recebida da nossa, porque ele quer salvar a minha vida. Como é que Jesus diz? Quem pratica a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aquele que é o autor da vida quer receber a minha vida. Isso é forte. Segunda, a sua história. E aqui eu coloquei o ponto de exclamação em história. Deus não tem história porque Deus é eterno. Mas ele quis se fazer no tempo para caminhar conosco na minha história e na história do meu povo para salvar a nossa história. Então, se você passar por longos momentos de noite escura da fé, o Deus que é eterno entrou na minha história e quer que eu, como Maria, coloque a minha história na dele e, seguindo a noite da fé, tenha a minha história salva. Negar que Maria é mãe de Deus significa negar que Deus assume a história. E significa então negar que Deus assume a minha história. E significa então negar que Deus assume a minha noite escura da fé. Afirmar isso significa afirmar que Deus assume até as minhas noites escuras. Afirmar que Maria é mãe de Deus significa afirmar que a união da humanidade na divindade existe de maneira plena na pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso já falamos, é a união perfeita entre Deus e o ser humano. Mas não apenas em Jesus. E aqui que entra. Não só em Jesus, mas essa união se estende a todas as pessoas. Porque acontece já em Maria. Negar isso em Maria é negar isso em nós também. Porque se nem nela ele conseguiu fazer, em nós também não conseguiria. Jesus é 100% Deus unido 100% à humanidade. Vamos agora para o segundo dogma. Sempre virgem. Antes de tudo, esse dogma quer dizer Maria concebeu virgem. Ou seja, é obra de Deus, do Espírito Santo. Jesus é Deus. Só que a virgindade de Maria é mais do que isso. A virgindade é virgindade também do coração. Ah, padre, não é não. Mas olhemos o que a Bíblia diz.
No capítulo 19 de Mateus, no versículo 12, Jesus fala daqueles que são virgens por amor ao reino de Deus. Então a virgindade é mais que uma coisa do corpo. A virgindade é indicativo do amor ao reino de Deus, é do coração. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, Paulo fala: a mulher casada se preocupa com agradar o marido e a mulher solteira se preocupa com as coisas de Deus, e do mesmo modo o marido. O homem casado se preocupa com agradar a mulher e o homem solteiro se preocupa em agradar a Deus. Então, sim, a virgindade é mais do que algo do corpo. A virgindade toca a alma. E além disso, no Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz: aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que vão, são virgens. Então a virgindade, gente, é mais do que simplesmente uma coisa que diz respeito a uma certa parte do corpo. É obra de Deus no coração inteiro. Por isso, negar que Maria tenha concebido virgem significa dizer que Jesus é apenas um mito. Um homem que ficou famoso e por isso meio que entrou na fama de Deus. E tem gente que diz isso. E ainda se diz cristão, mas não é. Negar que Jesus foi concebido virgem, com Maria virgem, significa negar Cristo. Mas dizer apenas que foi uma coisa do ser humano. Só que é mais do que isso a virgindade de Maria. Sempre virgem significa perpetuamente virgem. Negar que Maria permaneceu virgem significa dizer que Deus apenas usou e depois não se importou. Significa diminuir o valor do dom total. Porque se aquela que foi escolhida para ser toda de Deus não foi capaz, e Deus não foi nela capaz de mantê-la toda sua, então significa negar o valor do dom total, não só de Deus, mas também o dom total a Deus, mas também de Deus. Também negar o valor do dom total de Deus, porque ninguém consegue permanecer virgem no amor do reino de Deus sem ter também consigo o dom total de Deus no seu coração. E por isso também Maria é modelo da vida consagrada e também de nós padres. A virgindade, por amor do reino de Deus, só aqueles que têm um coração profundamente mariano conseguem entender esse valor. E quem não consegue entender o valor, que não diminua, porque diminuiria o dom de Deus. Negar a virgindade perpétua de Maria significaria negar a presença do Espírito em todos os aspectos da vida e não apenas em um. Todos os aspectos da vida. Seria dividir o ser humano em dois. Mas e os irmãos de Jesus? Bom, gente, essa verdade foi tão atacada no começo do cristianismo já, que se foi defendida, então é porque é verdade. Porque seria muito mais fácil negar. Mas se essa verdade foi tão defendida por todos os padres da igreja contra aqueles que queriam atacá-la, e os padres da igreja também leram as Sagradas Escrituras. Santo Agostinho tem um comentário sobre cada versículo da Escritura. Igualmente São Jerônimo e tantos outros. Só sobre os Salmos deve pesar uns 3 quilos. Quer dizer, então, não leem a Bíblia. Lê e lê muito, e muito bem também. Na língua de Jesus, a palavra quer dizer irmão, mas também quer dizer primo, parente, cunhado, sobrinho, membro da mesma tribo, companheiro na fé, pessoa próxima, grande amigo.
colega. E aí estão, aqui eu coloquei uma citação, pode ser também amigo. Ah, mas o evangelho foi escrito em grego. Sim, mas por pessoas que falavam hebraico. Pronto. Então, além do mais, as referências aos irmãos de Jesus são poucas. Além do mais, quem faz a vontade do meu Pai é o quê? Meu irmão, irmã e mãe. Os evangelhos foram feitos por pessoas que falavam hebraico. Terceira verdade. Imaculada. Em grego, kecharitomene, cheia de graça. Algumas traduções traduzem agraciada, é pouco. Essa palavra kecharitomene, em grego, ela vai querer dizer uma outra coisa também. Quem usa esse tempo verbal para falar, diz: aquilo que foi feito para você afeta a minha vida. E quem falou isso? O anjo. Então, se o anjo falou que a ação de Deus em Maria muda a vida dele, que está no chamado passado perfeito, está no tempo perfeito. O nome o nome desse tempo verbal em grego é perfeito. E é usado ainda hoje. O italiano tem uma coisa parecida, o alemão também. O francês também. É usado para coisas que quem fala diz: isso é importante para mim. O anjo, usando essa palavra com um sentido de total plenitude, quer dizer que a graça de Deus em Maria não foi uma gracinha qualquer. Foi toda. E se ela é toda agraciada, se ela é cheia de graça, por acaso, segundo Paulo, a graça é oposta a quê? Ao pecado. Ao pecado. Isso é uma coisa clara na teologia cristã, católica e também não católica. Então, sim, é também bíblico que Maria foi concebida sem pecado. O que é o pecado original? O pecado original, padre, é o pecado de Adão e Eva. Bem, como ato, sim. Mas como consequência, não. O pecado original toca a todos nós, não como ato, mas como ferida. Nós somos feridos. E por isso, a nossa cabeça não é capaz de entender a ação de Deus e o nosso coração não é capaz de dizer um sim 100% a Deus. Se Maria foi capaz de dizer o sim 100% a Deus, e se Maria foi capaz de se curvar à palavra do anjo que diz, faça-se, que diz que nela Deus vai se fazer homem, então sim, Maria foi concebida sem pecado, porque nela a ferida e a mancha da consequência das ações dos nossos primeiros pais, nela não tocaram. Mas ela foi salva antes de Cristo, padre? Ela foi salva em antecipação dos méritos de Cristo. Quem salvou Maria foi Jesus e na cruz. Mas Deus é capaz de agir. Deus é eterno. Então, se o eterno que se fez homem e entrou no tempo, então ele é capaz de, nos méritos de Cristo, salvar Maria. Além do mais, é a justa noção de predestinação que Paulo fala na carta aos Efésios. Nós todos somos predestinados a sermos santos. Então, em Maria, e predestinados desde toda a criação, diz São Paulo. Então, em Maria, isso se realiza em antecipação dos méritos de Cristo. Quem salvou Jesus foi Maria. Negar essa verdade significa um desequilíbrio entre a natureza humana e a ação divina. Significa que Deus não precisa de 100% de mim
para agir 100% em mim. Isso não é verdade. Significaria banalizar o pecado. Significaria dizer que a nossa ação tanto faz como tanto fez. E significaria dizer que os pequenos gestos de amor, que tantas vezes alguém diz que é inútil, significaria dizer que é inútil mesmo porque Deus não precisa do meu 100%. Significaria diminuir a minha ação e significaria então dizer que a salvação de Deus não é gratuita, mas é forçada. Significaria dizer que o sangue de Jesus é enfiado goela abaixo e não apresentado numa refeição de amor. Deus precisa de 100% meu para ser 100% acolhido. Negar essa verdade significa falta de soberania de Deus diante da realidade do pecado. Porque então Deus teria sido vencido pelo pecado, porque teria sido incapaz de preservar alguém do pecado. Convinha que Maria fosse preservada. Então, se ela não foi, é porque Deus não poderia, mas sim Ele pode. Convinha que fosse, Deus pode, portanto fez. Afirmar essa verdade, e aqui é bonito, afirmar essa verdade significa que aquilo que Deus fez em Maria em um momento, Ele pode fazer na minha vida, ao longo da minha história, também por meio dos sofrimentos que Ele mesmo, algumas vezes, significa não fugir da cruz. Porque Deus pode, na minha vida, agir também em mim, curando a ferida do pecado e me colocando mais perto dele. E significa também que o ser humano é colaborador de Deus na obra da redenção. E somos. E isso é bonito. Isso é muito bonito. E por fim, para chegar ao final, já são quase 8 horas, a Assunção. Assunção quer dizer que Maria foi... Essa palavra, Assunção, poderia ser traduzida para o português de nós como aceitação. Maria foi aceita no céu de corpo e alma. É bíblico também. Afinal, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, fala-se da mulher, o grande sinal no céu, a mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas, que veio para dar a luz ao ser humano, a Jesus Cristo, aquele que dominaria as nações. Padre, mas aquela mulher é a humanidade redimida, a igreja. Sim. Mas, concretamente, em quem a igreja realizou essa missão? Em Maria? E se em nós isso é um caminho, se a obra de Deus é completa desde o início da concepção de Jesus, então a obra de Deus em Maria também tinha que ser completa desde o início. Maria, mas também, gente, isso aqui é bonito. No capítulo 1 de Gênesis, o que está escrito do ser humano? Dominem a terra. Por isso, para que se surpreender quando a gente diz que Maria é rainha? Afinal de contas, a humanidade não foi feita para ser rei da criação? Eu não sei por que se surpreender, e muito menos por que negar. Porque Maria, se foi concebida sem pecado, a criação não dominou nela, porque o pecado é quando algo domina a mim. A salvação não é só da pessoa, da alma. Aliás, a salvação não é só da alma, a salvação é da pessoa inteira. Por isso, sim, Maria foi recebida de corpo e alma. Nós aguardamos a ressurreição. Quando a gente morre, nós somos julgados. É o chamado juízo particular. E a nossa alma ou é salva ou é condenada.
No dia eterno e último, quando os mortos se levantarem, nós também, o nosso corpo vai participar do destino que a nossa alma já tiver tomado, ou para a vida ou para o inferno. Em Maria, o corpo já participa daquilo que para todos os outros santos é apenas a alma. Esse dogma está intimamente ligado à Imaculada Conceição, porque o pecado e a morte são uma coisa só. O pecado e a morte são uma coisa só. E se Jesus assumiu a nossa morte, foi para libertar do pecado. E a verdadeira morte é estar longe de Deus, que é o pecado. Então, se Maria foi concebida sem pecado, então isso significa que ela também foi levada de corpo e alma para o céu. Porque a morte e o pecado são uma coisa só. O pecado não é uma mancha. O pecado é uma ferida. Gente, quando eu peco, não é só com Deus que eu rompo. Quando eu peco, eu me rompo. Eu me quebro. E é essa quebra, essa ruptura que culmina na morte. Então Maria, no fim da sua vida terrestre, cumpriu o destino que era dos nossos primeiros pais no fim da sua vida terrestre. Ser recebida de corpo e alma no céu. Aliás, eu também não sei por que se surpreender com isso. Na Bíblia, por acaso, Enoque, nos primeiros capítulos do Gênesis, e também o profeta Elias. Agora eu não lembro se no primeiro ou segundo livro de Samuel. Desculpa, segundo livro de Reis. Se Enoque e Elias receberam esse privilégio, aquela que recebeu o privilégio de gerar Deus na carne também não receberia? O corpo de Maria não foi uma coisa que Deus usou e jogou fora. Em Maria, e aqui é bonito. Aqui eu queria terminar. Eu sei que passei 4 minutos, mas vou passar só mais 2. No Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 62 e 65, os bispos tiveram uma ideia. Vamos escrever um documento sobre Maria? O Espírito Santo corrigiu a ideia dos bispos e falou: sim, vamos falar dela, mas vai ser um capítulo no documento sobre a Igreja, a Lumen Gentium, Luz das Nações. Porque Maria é membro da Igreja, porque Maria é o mais elevado membro da Igreja depois de Cristo, e porque naquele sábado, se a Igreja, Eva foi tirada do lado aberto de Adão, a Igreja foi tirada do lado aberto de Cristo. Então, no sábado, quando Cristo dormia, onde estava a Igreja? Se a Igreja é a comunidade de fé? E ninguém tinha fé porque todos fugiram? Em Maria. Maria foi a única pessoa que por um dia foi toda a Igreja. A conexão entre Maria e a Igreja é linda. Maria, na sua assunção, vive totalmente o já que nós vivemos no ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda não se manifestou que seremos. Maria é 100% já. Agora é noite. E à noite a igreja reza também essa oração. Não precisa ser essa, pode ser outras. Vamos ficar em pé e fazer essa oração antiga, dirigida a Maria. Bem mais antiga do que os seus críticos. Bem mais antiga. E a igreja sempre leu a Bíblia, viu? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Uma boa noite a todos.
Aqueles que assistem pela internet, bom trabalho ou bom descanso. Nos reunimos na semana que vem.